Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de Física e hoje nós vamos estudar sobre MRU. Vamos lá começar? Vocês devem estar se perguntando o que significa MRU. Na realidade, MRU é uma sigla, é uma abreviação de Movimento Retilíneo Uniforme, certo? Vocês já sabem que para haver um movimento, o móvel, que é o corpo que vai estar se movendo, no caso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se deslocar, certo? E nesse deslocamento vai haver a alteração de posição. Só que, quando ele alterou essa posição aqui, ele levou um certo período de tempo para que isso acontecesse, não é verdade? E para entender melhor sobre o movimento retilíneo uniforme, nada melhor do que aprendermos na prática. Para vocês compreenderem melhor todo esse esquema, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o móvel, não é? Que é o que está se movendo. Aqui no meu referencial, no eixo de referência, nós temos a posição, que é em metros, e o tempo em segundos. A gente vai observar o seguinte. Observe que, no instante de 0 segundos, o móvel ele estava na posição de 10 metros. Passou 1 segundo na posição 12 metros. 2 segundos na posição de 14 metros. 3, 16. 4, passou para 18 metros e assim sucessivamente. Se a gente for analisar essa situação, em 1 segundo, o móvel ele percorreu quantos metros? De 10 para 12 foram 2 metros. De 12 para 14 foram 2 metros. De 14 para 16 foram 2 metros. De 16 para 18 também 2 metros. De 18 para 20, 2 metros. De 20 para 22, 2 metros. Enfim, percorreu aqui distâncias iguais em um mesmo intervalo de tempo. Como assim? De 10 para 12, ele demorou quanto tempo? Ele passou 1 segundo. De 12 para 14, ele passou quantos segundos? 1 segundo. De 14 para 16, mais 1 segundo. Ou seja, ele percorreu aqui 2 metros por segundo. Deu para entender aí? Então, o movimento retilíneo uniforme, já por esse estudo, por essa análise que fizemos aqui, a gente pode classificar o seguinte, que o movimento retilíneo uniforme, ele percorre, vou anotar aqui, ó, distâncias iguais em tempos iguais. Essa é a primeira característica do movimento retilíneo uniforme, ou seja, do MRU. Observe que a mesma distância ele percorreu aqui no mesmo tempo, certo, gente? Só que, para ele percorrer essa distância no mesmo intervalo de tempo e na mesma distância, isso significa que a velocidade, certo? Isso significa que a velocidade desse móvel, ela foi constante. Ou seja, a segunda característica do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade é constante. Certo, gente?
Então, significa que durante todo esse percurso, toda essa distância aqui, ele sempre esteve com a velocidade de 2 metros por segundo. Ele sempre percorreu 2 metros a cada segundo. Vejam só, agora imagine uma situação. Essa bolinha aqui, por exemplo, que poderia ser um carro, vamos fazer de conta que é um carro, certo? Tá aqui, ó, fazendo essa trajetória, esse percurso. Ele percorreu todo esse espaço na velocidade de 2 metros por segundo. Significa que ele, em nenhum momento, ele ou acelerou o carro ou ele diminuiu a velocidade. Então, significa que a velocidade foi constante. Beleza. Só que se a velocidade é constante, então não tem aceleração. Ou seja, mais uma característica desse movimento retilíneo uniforme é que a aceleração é nula. Ou seja, não há aceleração nesse movimento aqui, que é o movimento retilíneo uniforme. Mas, tia, é sempre a mesma velocidade? Sim, é sempre a mesma velocidade. Não há alteração no movimento retilíneo uniforme. Além disso, pessoal, por ser um movimento retilíneo, ou seja, esse nome retilíneo é porque o eixo referencial sempre será uma reta, tá bom? Não vai ter curva, sempre uma reta. Então, se é sempre uma reta, o movimento retilíneo ele ou vai ser progressivo ou ele vai ser retrógrado. Quando é que o movimento ele é progressivo? Bem, o movimento ele é progressivo quando ele progride, ou seja, quando ele vai se afastar do seu ponto de origem. E olha, pessoal, o ponto de origem é sempre zero. Como assim, professora? Vejam só. O móvel aqui, ele saiu da posição, certo? De 10 metros. E essa daqui é a minha posição inicial, certo? S0. Lembra disso? E ele chegou na sua posição final, que é quem? 22 metros. Então, é S. Tá, pessoal? Não esqueçam, S0, posição inicial, S, posição final. Mas o ponto de origem de zero, pessoal, certo? Sempre quando vocês ouvirem alguma questão que se relacione ao ponto de origem, então o ponto de origem sempre vai ser zero. E onde vai ser esse ponto de origem? A questão é que vai definir. Como assim onde vai ser o ponto de origem, professora? Vejam só. Por exemplo, vocês podem ver questões que o veículo está na posição 20 metros e volta ao seu ponto de origem. Qual foi a minha posição inicial nesse percurso? 20. E qual foi a minha posição final? 0. Mas onde é o ponto de origem? 0. Certo? Sempre o ponto de origem, quando vocês ouvirem falar em algumas questões, será 0. Mas aí eu pergunto a vocês, a gente sabe que o móvel, ele sempre vai mudar suas posições com o passar do tempo. Será possível que a gente pode descobrir em que posição ele está em cada instante de tempo? Sim, a gente pode descobrir. Mas a gente só pode descobrir graças ao que chamamos de função horária ou equação horária. Mas, professor, e por que recebe esse nome de função horária ou equação horária? Eu vou colocar até o nome aqui, tá? Porque em alguns lugares vocês vão ver o nome equação. Então, eu vou colocar aqui também, ó. Equação. Equação horária. Tá, pessoal? Em alguns lugares vocês também vão ver equação horária. Por que esse nome? Bem, pessoal, porque ela vai descobrir a
posição do móvel em qualquer instante de tempo. Por isso que ela recebe esse nome de equação da posição em função do tempo. Mas antes da gente começar a trabalhar um pouco sobre ela, vamos logo nomear aqui, não é verdade, cada sigla dessa função, dessa equação. S será a minha posição final. S0, posição inicial. V, quem é V? V é a minha velocidade. E o T é o tempo. Então, pessoal, a função horária do MRU, do movimento retilíneo uniforme, é essa, certo? S é igual a S0 mais ou menos VT. Aí vocês podem perguntar, tia, por que mais ou menos VT? Vejam, eu falei para vocês que numa trajetória retilínea uniforme, num movimento retilíneo uniforme, ele pode ser ou progressivo ou ele pode ser retrógrado. E o que é que vai identificar esse movimento na função horária? É justamente a minha velocidade. Se o valor da minha velocidade for positiva, significa que o movimento é progressivo. Mas, se o valor da minha velocidade for negativa, significa que o meu movimento ele foi retrógrado. Por exemplo, se eu coloco aqui, eu vou apenas substituir os valores, tá? Se eu coloco aqui 200, que vai ser a posição final, é igual à posição inicial, vou colocar 100, por exemplo. Se eu colocasse mais 10 vezes o tempo, vamos lá. Se eu coloquei mais 10, significa que o valor da minha velocidade, ele é o quê? Positivo, tá? Esse é o sinal da minha velocidade. Então, ele vai ser positivo. Já que ele é positivo, então significa que eu posso dizer que aquele movimento, que este movimento, certo? Ele é progressivo. Mas, se ao invés de mais fosse menos, vou colocar aqui do lado 200 igual a 100 menos 10t vezes o tempo. Se ao invés de mais fosse menos, isso significa que o movimento dessa função horária, ele foi retrógrado, tá, pessoal? Outra coisa muito importante sobre essa função horária ou equação horária é que nós vamos trabalhar ela sempre no sistema internacional de medidas. E o que isso quer dizer? Se a velocidade estiver em quilômetros por hora, isso significa que as posições serão em quê? Em quilômetros, certo? E o tempo em horas. Mas, se a minha velocidade, por exemplo, estiver em metros por segundos, isso significa que as minhas posições estarão em quê? Em metros, tá? E o tempo em segundos. Mas, se ela não tiver, nós vamos ter que converter, que nós já vimos nas aulas anteriores como é que faz algumas conversões de quilômetros para metros, de metros para quilômetros, de horas para minutos, de minutos para horas, de segundos para horas, e assim sucessivamente nós vimos nas aulas anteriores, tá bom? E já que eu expliquei um pouco sobre a fórmula e também expliquei um pouco do contexto do que é um movimento retilíneo uniforme,
vamos lá aplicar essa fórmula em uma questão? Bem, pessoal, vamos resolver uma questão básica sobre o movimento retilíneo uniforme? Vocês vão ver no decorrer da aula que a gente vai ter que imaginar algumas situações, certo? Em algumas ocasiões, a própria questão ela vai dar os dados necessários e em outras questões a gente vai ter que reformular toda a situação que acontece na questão. Mas na aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão básica justamente para introduzir o movimento retilíneo uniforme, a equação horária e praticar um pouco. A questão diz o seguinte: um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. O eixo de coordenadas, pessoal, é aquela reta que a gente traça para poder fazer a localização do espaço, do tempo, que eu trabalho muito com vocês, tá bom? Sabe-se que no instante t0, ou seja, no tempo inicial, igual a 0, a posição do móvel é x0, 500 metros. E no instante de 20 segundos, que é o tempo final, a posição x é igual a 200 metros. Determine, letra A velocidade do móvel, letra B, a função da posição e letra C, a posição nos instantes de 1 segundo e de 15 segundos. Bem, aí vocês vão se perguntar, professora, por que tem x0 e x se a senhora não explicou isso? Bem, pessoal, a questão colocou x0 e x justamente para não dar de cara os dados todos que a gente vai precisar. Mas se é 500 metros e se tem 200 metros, qual é a unidade de medida e que ela está representando? Qual é a unidade de medida que metros irá representar? A gente sabe que vai ser o espaço. Então, x0 é o espaço inicial, poderia ser substituído pelo quê? S0. E x, o espaço final, que é, no caso, S. Não é verdade? Então, vamos lá começar a responder a letra A. A letra A quer saber a velocidade do móvel. E como é que a gente descobre a velocidade? A gente estudou que para descobrir a velocidade média, que velocidade média é igual a velocidade, nós temos que dividir a variação de espaço sobre a variação de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. E a gente sabe que ΔS é quem? Espaço final menos o espaço inicial, e o tempo, a variação de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. E qual foi os dados que a questão deu? Bem, o espaço final é 200 metros. Então, vai ficar 200 menos o espaço inicial, que é 500 metros, certo? Já no tempo, quem é o tempo final? O tempo final, 20 segundos, e o tempo inicial, 0. 20 menos 0, ok? Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos resolver? 200 menos 500 é igual a menos 300. Menos 300 dividido por 20, né? 20 menos 0, 20. Eu posso cortar um 0 de cada um e vai ficar menos 30 dividido por 2, que é igual a menos 15. Menos 15 o quê? Metros por segundos. E como é que eu sei que é menos 15 metros por segundo? Só é observar as unidades de medida que a questão deu. E lembrando que também, se está no sistema internacional, nós vamos sempre trabalhar nessas unidades de medida, tá bom? Ou em metros por segundo, ou em quilômetros por hora. No caso dessa questão, é em metros por segundo. Então, menos 15 metros por segundo é a minha velocidade. Respondi a letra A, tá, pessoal? Então, eu vou colocar a resposta aqui do lado, menos 15 metros por segundo. A letra B, ela quer saber a função da posição. E como é que a gente vai descobrir a função da posição? Bem, já que é função da posição, a gente vai utilizar a fórmula
da função horária, da equação horária. E qual é a fórmula? S é igual a S0 mais ou menos velocidade vezes o tempo, ou seja, mais ou menos VT. Essa é a nossa fórmula. Vamos colocar os dados agora? S0 é igual a... Quem é o meu espaço inicial? A gente sabe que o espaço inicial é 500. Aí, vejam só, a fórmula tem assim, mais ou menos VT, mas a minha velocidade que eu descobri na letra A, ela é o quê? Negativa. Então, vai ficar menos 15, que é a velocidade, vezes T, que é o tempo. E agora, gente? E agora nós terminamos a questão. Como assim, tia? A questão ela só pede a função da posição. Ou seja, mesmo que a questão forneça os dados, eu só quero uma função para descobrir a posição do móvel, a posição final do móvel, em diferentes instantes de tempo. Então, a minha função é essa. Já na letra C, ele pede a posição nos instantes de 1 segundo e também de 15 segundos. Então, como eu já tenho a minha função que eu descobri na questão anterior, na letra B, então eu só vou substituir o tempo. Isso significa que a gente vai fazer dois cálculos. Vamos lá. S é igual a 500 menos 15 vezes qual é o meu primeiro tempo que a questão pede? 1 segundo. Então, eu vou colocar o número 1, certo? S é igual a 500 menos 15 vezes 1. A gente sabe que, logicamente, vamos resolver primeiro a multiplicação, né? Então, 15 vezes 1, 15. 500 menos 15 é igual a 485 metros. Então, o resultado é S é igual a 485 metros. O que isso quer dizer? Que no instante de 1 segundo, o móvel ele vai estar na posição de 485 metros. Agora, nós vamos descobrir em que posição ele estava no instante de 15 segundos. Vamos lá? S é igual a S0 mais ou menos VT. S é igual a 500 menos 15 vezes qual é o tempo? 15. Então, S é igual a 500 menos 15 vezes 15, 225. 500 menos 225 é igual a 275, ou seja, S é igual a 275 metros. E o que isso quer dizer? Que no instante de 15 segundos, o móvel ele estava na posição de 275 metros. Agora, deixa eu perguntar outra coisa a vocês. O que é que essa função horária quer dizer? Quando eu falo assim, que a minha função horária foi igual a S é igual a 500 menos 15 vezes o tempo. Bem, se a gente analisar a velocidade ela é negativa. Então, eu posso dizer que o movimento, ele é retrógrado, certo, gente? A velocidade, quando ela for positiva, significa que é progressivo. Mas, se ela for negativa, significa que o movimento é retrógrado. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like. Um beijão para vocês e até a próxima aula.